Como é que vocês estão? Paz do Senhor para todos. Privilégio, um prazer estar aqui de novo, amém? Podendo glorificar e adorar esse Deus maravilhoso. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Como é bom e como é gostoso estar com o Senhor, não é? Nós temos visto as maravilhas do Senhor em cada tempo, em cada segundo. E é lógico, né, quando falamos dentro dessa perspectiva, algumas pessoas podem compreender de forma equivocada. Mas, enfim, semana voou, passou como num piscar de olhos. A hora que a gente viu, estamos aí, acabou a semana, começando aí já praticamente final de semana, e aí vamos para mais um mês, alcançando já metade de agosto. Gente, acabando agosto, já entrando na partezinha final do ano de 2020. O ano está passando de forma rápida, muito rápida, em nome de Jesus. Amém? Bom, estamos começando a nossa live de hoje, não poderia ser diferente. Temos que começar orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e pelas misericórdias que Ele tem nos dado em todo o tempo. Amém? Então, ora comigo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu renovo, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão, obrigado pela água, obrigado pelo livramento. Quando pensamos, ó Senhor, que estávamos ou estamos caminhando por grandes tormentos, e talvez estejamos mesmo, mas mal sabemos os tormentos maiores que o Senhor nos livrou. As tribulações ainda mais angustiantes pelas quais o Senhor não deixou, pelas quais passássemos, porque o Senhor nos livrou, porque a tua mão foi poderosa para nos tirar e amenizar o nosso caminho. Guarda-nos, Senhor, para que venhamos a entender a tua palavra, a tua vontade e o teu querer. Que em nome de Jesus, ó Pai, saibamos dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e verdadeiramente te agradecer, Pai. Que não venham a ser simples palavras, mas sim uma entrega sincera de adoração, de amor e de viver. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. E é isso aí, olha, é muito bom declarar e viver do lado do Senhor, amém? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então, olha só, estamos aqui já terminando aqui o nosso bate-papo aqui do Insta, né? Então, saindo do Insta, indo todos para o Facebook, que é onde a nossa live fica e permanece, né? E vamos lá adorar a Deus, amém? Então, vocês que nos acompanham pelo Insta, glórias a Deus em todo o tempo. Fica na paz do Senhor, uma bênção estar aqui com você, mas agora a gente vai correr lá para o Facebook. Então, você que nos acompanha aí, pula para lá, Facebook, ibbmogi.com. Estamos lá te esperando, em nome de Jesus, amém? Então, encerrando aqui, excluir vídeo, e é isso aí. E agora a gente começa o nosso bate-papo aqui no Facebook. Olha só, irmãos, a vida tem nos dado grandes privilégios, né, e grande cuidado. O Senhor tem sido conosco em todo o tempo, e eu não tenho dúvidas disso. Agora, existem inúmeros dissabores, inúmeras tribulações e aflições pelas quais passamos, não é? Isso é fato. Agora, quais são essas tribulações? Quais são esses tormentos? Quais são as deixas pelas quais nós temos caminhado? Então, existem inúmeros sonhos, existem inúmeras possibilidades pelas quais queremos. Numa pesquisa, aparece aqui que os planos de saúde, né, os planos privados, eles configuram o quinto maior sonho do brasileiro. Então, a maior parte dos brasileiros, eles desejam ter o plano de saúde, eles pretendem ter o plano de saúde como sendo, ou sendo uma de suas metas, não é? Agora, poucas pessoas têm os planos de saúde. Um quarto da população brasileira possui planos privados de saúde. Então, menos de 50 milhões de pessoas no Brasil possuem esse tipo de cuidado e conseguem alcançar esse desafio. Não, claro que a maior parte, então, das pessoas aqui no Brasil acabam convivendo com a saúde pública, com o SUS. E qual é o grande trauma do SUS? Não desmerecendo os profissionais que lá estão, mas pela grande procura, aí a situação, o aparelho, né, a sistemática toda, ela acaba sendo insuficiente. A demanda é muito grande. E aí as pessoas acabam passando por maiores traumas e tormentos.
Enfim, assim tem sido a nossa lida na saúde. Assim tem sido a nossa busca na saúde. Agora, inegavelmente, nós temos tido uma necessidade clara, de conhecer mais e mais a esse Deus. Deixa eu falar para vocês. No grupo de oração, né, o grupo de oração da igreja, o Maranata, onde nós temos pessoas orando continuamente pelas pessoas, agradecendo às vezes pelas vitórias, mas também orando pelas tristezas e pelas necessidades. Nós temos um número grande de pessoas que têm passado pelas dificuldades. Agora, isso nos faz entender o quê? Que Deus se esqueceu? Que Deus não é mais conosco? Não, pelo contrário. Isso significa claramente que o Senhor é o nosso pastor e Ele tem provido o nosso amanhã. Mesmo que venham a ser pelas dificuldades e pelos tormentos, o Senhor tem cuidado de nossas vidas de uma forma muito, muito especial. Mas, enfim, dentro desse contexto todo, nós temos inúmeras notícias que acabam sendo marcadas na nossa vida, né? Então, uma delas tem, e todas elas agora vertendo na área da saúde. Por exemplo, o marketplace das farmácias, né? Então, as farmácias que vendem de forma, pelo telefone ou de entrega, enfim, eles cresceram 10 vezes nessa pandemia ou por conta do isolamento e das necessidades dos remédios. O que já era de se esperar, o que nós já esperávamos já era fato. Essas empresas, então, elas têm entregado e mantido um cuidado maior com a população que procura cada vez mais pelo refrigério delas, né? Mas as indústrias farmacêuticas, elas têm buscado incansavelmente a cura. Nós até falamos no mundo da conspiração, não é? Onde as pessoas já até teriam o conhecimento, algumas pessoas teriam o conhecimento da cura de grandes doenças, mas não colocam isso à tona ou publicamente, que é para continuar vendendo os remédios, enfim, e por aí vai. Nós queremos acreditar numa vertente diferente, onde as pessoas tentam buscar, sim, fazer aquilo que é bom. Então, as indústrias farmacêuticas, elas querem encontrar, sim, remédios que combatam essa virose, esse vírus, a Covid-19. E, por conta disso, elas têm trabalhado incansavelmente para que nada nos falte com relação a tudo isso. Agora, olha só, essa busca por essa vacina, ou as apostas para esse crescimento nessa cura inegável, ela tem existido, mas ela até aqui não nos trouxe nenhum aporte efetivo. Nós não temos nenhum remédio ainda no mercado. E isso nos traz, às vezes, uma aflição, um descontentamento, enfim, dúvidas e tudo mais. Sabe, meu irmão, nós temos que andar na ousadia do Senhor, mas tendo fé. E a fé nada mais é do que andar com prudência no Pai. Então, Jesus Cristo, quando foi tentado pelo inimigo, ele falou assim, olha, se joga daqui que os anjos virão te buscar. E aí Jesus claramente disse, olha, não tente o Senhor teu Deus. Então, Jesus Cristo andou no meio das tribulações e no meio de suas maiores provações com prudência. Jesus não tinha fé? Jesus era a fé em pessoa. Mas, inegavelmente, ele nunca tirou do seu caminhar a prudência, o andar com calma, tendo a longanimidade necessária para continuar. Mas nós temos que entender que essas questões, elas vieram para nos dar um ensinamento. Para aquele que não acredita em nada, ou até que pensa em existir essa teoria da conspiração, onde existe algo maior tratando e trabalhando contra a nossa vida e permanência, nós temos que entender que o Senhor está nos dando a chance, nesse cataclisma, nesse período catastrófico, a oportunidade de crescer nele e com ele caminhar. Agora, será que todos nós entendemos dessa forma? Será que todos sabem que o caminho deve ser dentro dessa sequência de pensamentos? Muitos não. E aí, muitos desses que não pensam assim acabam se afastando ainda mais de Deus. E aí eu tenho um problema muito sério. Quando eu não me entrego verdadeiramente para o Senhor, aí os traumas eles acabam acontecendo cada vez mais. E olha só, hoje nós temos um convidado especial. Um homem que, inegavelmente, ele soube andar com ousadia, mas nunca deixou a prudência. Ele teve fé o suficiente para dar o próximo passo, mas nunca deixou de lado a sua parte de prudência, de calmaria, de entendimento. E dentro dessa perspectiva, ele se tornou um ícone na área onde ele trabalha.
Ele se tornou, então, um profissional destacado, um pai excelente, um marido exemplar, um filho, um irmão, enfim. Ele conseguiu conjugar em todas as áreas da sua vida nortes de Cristo. E isso foi muito bom. E foi por esse motivo que nós convidamos esse irmão. Agora eu vou usar até uma frase conhecida por muitos. Esse irmão de fé, meu irmão camarada, posso até dizer que é amigo de tantas jornadas, né? Então, para quem não conhece a frase, é lá do rei Roberto Carlos, ele Erasmo, né? Então, para que você não fique aí na dúvida de quem é que eu tenho dito e para quem eu tenho falado, tá aqui, ele já chegou e agora nós vamos então compartilhar com o meu grande amigo Robinson. E aí, meu irmão? Como é que você está, velho? Graça e paz. A paz, Wagninho. Boa noite, tudo bom com você? Boa noite a todos. Você tá no mudo ou eu não tô te ouvindo? Fala aí. Agora eu tô, pode falar. Tá ouvindo agora? Opa, é que eu tava no mudo o meu. Ah, legal. A paz, Wagninho. Boa noite para você, boa noite a todos. Graça e paz. Com você, obrigado pelo espaço. Que é isso, eu que te agradeço. Você é uma bênção, você não tem ideia o quanto você inspira as pessoas. A mim, pelo menos, inspira muito. Aí, ó, deixa eu só cumprimentar aqui minha irmã Yara, Paz do Senhor, a Yara, essa irmã nossa, ó, só fazer uma breve apresentação dela para você. A irmã Yara trabalha na área da saúde também, lá em São José dos Campos, então ela é uma guerreira, ela tem auxiliado no cuidado das pessoas, é uma vitoriosa, né? E a Yara está sempre comigo, ela não abandona aqui a nossa live, está sempre ajudando, tem sido uma bênção para nós aqui. E ela trabalha na área da saúde. Ah, muito bom, muito bom. Ela tem sido uma bênção. E aqui, o Renato também já chegou, hein? Renato Bezerra da Silva, conhece? Familiar não conta. Ah, amém, amém. Robson, eu não sei se você ouviu, eu acho que sim, porque eu acho que você já estava na sala de espera, né? Eu compartilhei com as pessoas um pouco sobre a tua vida. Então, eu falei que você é uma pessoa que chama a atenção porque você caminha com ousadia, você sempre dá o próximo passo, mas você nunca deixa a fé. E com fé você tem tido uma prudência inegável, então você caminha sempre com segurança. Mas eu queria que você fizesse uma rápida apresentação da tua vida, meu irmão. Quem é... Poderíamos fazer assim para que todo mundo te conheça? Quem me fala do Robson, o pai de família? O Robson é casado há mais de 25 anos, pai de 3 filhos, pai do Lucas, que vai fazer 24 anos, do Renan, que vai fazer 21, estiveram nesse canal aqui com você, né, Wagner, com vocês na terça-feira, conversando um pouco. E pai da Laís, que tem 17, vai fazer 18 anos nos próximos dias. Casado com a Alexandra, enfim, moramos em Mogi das Cruzes e, apesar de não sermos mogianos, mas adotamos Mogi como a nossa cidade e já estamos aqui há quase 18 anos e desde que chegamos aqui congregando na igreja bíblica, e, enfim, então, esse é um pouquinho do Robson. Posso dizer claramente, Robson, que você é um cidadão mogiano. Mogiano, defendo a cidade como se tivesse nascido aqui. Que bênção, isso é bom, porque Mogi é uma linda cidade, e em Mogi nós temos visto várias pessoas aí maravilhosas, né? E você, com certeza, é uma delas. Muito obrigado. Também. Yara, só um minutinho. A Yara está falando que nós entramos no mês mais lindo do ano, que é agosto. Yara, você faz aniversário em agosto, é isso? Só me dá uma deixa aí, só para eu ter essa certeza. Que eu acho que ela faz aniversário em agosto. Aliás, não querer defender o meu lado, mas a partir de agosto vem os meses mais lindos do ano, não é, Robson? Não tenha dúvida. Em agosto nasceu o Lucas, em setembro nasceu a Laís, em outubro nasceu o Renan, e em outubro fazemos aniversário. Eu, você... É isso aí. Graça e paz, outubro é uma bênção. Ei, Fernando, paz Senhor, meu irmão, graça e paz aí.
O Renato falou que está oscilando o áudio. Renatão, eu acho que é o teu, hein? Porque para mim aqui está tudo bem. Eu também estou ouvindo perfeitamente. Mas beleza, Renatão, a gente vai tentar melhorar aqui no que nos for possível, né? Agora, Robson, conta rapidamente a tua vida profissional, porque você teve você veio numa caminhada não do nada, mas enfim, do pouco, e você foi crescendo profissionalmente. Pelo menos é isso que eu me recordo da tua história. Mas me conta um pouquinho dela, só para eu te conhecer melhor. Eu lembro quando eu dei o testemunho na igreja, um pouco sobre minha vida. Ao final do testemunho, a professora Marilena, que a gente ama tanto, ela falou, só teve um defeito no seu testemunho, não foi gravado. E é isso mesmo, porque foi uma benção. Na ocasião, eu falei um pouco desde o início da minha trajetória. Eu sou filho de uma empregada doméstica, né, meu pai era funcionário público, ele é alcoólatra, enfim, uma infância muito difícil, moramos num cortiço até os 10, 12 anos de idade, enfim, então uma infância muito difícil, né, mas graças a Deus, minha mãe, como empregada doméstica, sempre, ela era o suporte do lar, e, enfim, com 18 anos, com 14 anos eu já trabalhava, com 15 anos eu já trabalhava registrado, enfim, com 21 anos eu entrei na empresa que eu estou agora, que é uma indústria farmacêutica. Então, já são 29 anos de indústria farmacêutica. Eu entrei nessa indústria farmacêutica como office boy, praticamente, né? Apesar de 21 anos, eu entrei como office boy. É uma empresa alemã, então, quem fazia o trabalho de office boy precisava ser uma pessoa maior de idade. Então, comecei como office boy. Então, fui trilhando minha trajetória dentro da empresa, auxiliar administrativo. Aí fui para a área comercial, na área comercial como assistente de merchandising, visitando farmácias, né, posicionando os nossos produtos dentro da farmácia. Em seguida, fui promovido a propagandista. Aí, ao invés de visitar a farmácia, eu passava a visitar os médicos. Então, propagandista júnior, propagandista pleno, propagandista sênior. Aí fui para gerente distrital de vendas, depois para gerente distrital de promoção. Enfim, então já só na parte de gestão, na parte gerencial, já são 20 anos de experiência. E por opção minha, eu escolhi a vertente dentro da empresa na parte gerencial de gestão de pessoas, né? Então, hoje, nos últimos anos, eu tenho gerenciado uma equipe de propagandistas que atuam praticamente em toda a grande São Paulo, trabalhando promocionalmente, cientificamente, os produtos farmacêuticos da Merck em uma determinada linha que nós chamamos de linha de metabolismo, né? Então, já são 29 anos de trabalho na empresa. Então, é um pouquinho aí da minha história profissional. E só uma deixa, né? É uma multinacional. Posso dizer que não é uma empresa familiar. E nessa empresa, ela só mantém aqueles que realmente têm capacidade para aquilo que eles esperam, né? Eles não mantêm por favor. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma indústria química farmacêutica alemã. É a indústria química farmacêutica mais antiga do mundo. São 352 anos de existência. Brasil há mais de 90 anos. Cara, olha que história. É uma história de superação. Sim. É uma história de ousadia. Mas, acima de tudo, eu vejo na tua história, Robson, uma história de fé. Porque você tinha todas as possibilidades de desistir, não é isso? Mas você continuou e foi adiante. Eu posso dizer que no meio que eu vivi, que eu nasci, que eu cresci, é praticamente uma exceção, né? Ou seja, você, uma infância tão humilde, tão pobre, você conseguir encontrar o caminho correto, e o caminho profissional, e, enfim, se dedicar, realmente é uma exceção, mas graças a Deus eu estou conseguindo caminhar e, de alguma maneira, estou conseguindo influenciar os meus filhos e as pessoas que estão próximas de mim, né? Influenciando muito bem, porque, olha só, você falou que família não conta, né? Mas daí vem um cara e fala, aí sim, hein, um tal de Renan Macerox. Aí vem um outro e fala, Rob Gol, um tal de Renato Bezerra. Aí vem uma e fala assim, tio Robson é o mais lindo, Fabiana Bezerra. Ah, Fabi é linda.
Aí é show de bola. E você fala que família não conta, a família tá dando um boom em você. Aliás, a família, em regra, é a mais crítica, viu? Sim, sim. Mas Eu sei disso porque, ó, cara, familiar, quando a gente pisa na bola, e geralmente a gente pisa na bola com eles já vêm e dão uma pancada em nós. é verdade, é verdade. Aqui, Marilyn, paz do Senhor, minha irmã, boa noite. Firme aí com você, né? Robson, deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, é uma dúvida que eu tenho. Existe uma teoria chamada teoria da conspiração, né? Onde parece que tudo trama contra o mal da humanidade, né? Dentro dessa teoria, existe uma vertente falando que as grandes indústrias farmacêuticas, ou pelo menos os seus proprietários, ou aqueles que estão no topo, eles têm o conhecimento das doenças, da cura das doenças, como o câncer, a AIDS, mas eles não colocam isso para o público para continuar vendendo a medicação. Verdade ou mentira? Aqui é aquela... Verdade ou mentira? Mentira. Aê! Mentira, né, Robson? Na verdade, essas pessoas, elas lutam para o bem, não é? As indústrias farmacêuticas, as mais famosas, a gente tem indústrias farmacêuticas brasileiras muito boas, a indústria farmacêutica brasileira evoluiu muito nas últimas 2 décadas, hoje a gente pode dizer que temos produtos nacionais farmacêuticos de boa qualidade, mas é óbvio que as grandes indústrias farmacêuticas, as maiores, são multinacionais e muitas delas alemãs, né? Então, e o objetivo, a missão principal dessas indústrias é realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, se descobre drogas, se descobre medicamentos para efetivamente não só dar longevidade para as pessoas, mas para dar qualidade de vida, porque não basta você ter longevidade se você não tiver qualidade de vida. Então, você busca longevidade, mas com qualidade de vida. E hoje, se a população hoje está chegando aos 80, aos 90, 95 anos, é porque parte dessa evolução está atrelado à qualidade de vida, à medicina e à indústria farmacêutica. Isso tem sido uma vertente real, né, Robson? Porque como você falou, a longevidade ela tem aumentado. Sinal Sim. claro de que a ciência, enfim, elas estão cuidando melhor, ou tentando cuidar melhor da nossa saúde, não é? Exato. Agora, dentro dessa perspectiva que você colocou, de cuidar melhor da nossa saúde, e dentro da tua trajetória profissional, me tira uma dúvida. O teu cotidiano, ele é leve, light, ou ele é pesado, cara? Você tem séria pressão, você tem inúmeras responsabilidades. Como é que é essa tua pegada hoje, gerenciando essas pessoas? De maneira geral, a área comercial sempre é uma área mais estressante, né, Wagner? Então, não só no segmento farmacêutico, mas em todos eles, né? Então, é bastante estressante. Mas com o passar dos anos, você administra melhor essa pressão, você administra melhor o seu tempo, né? E eu falei um pouco sobre testemunho, né, no início do nosso bate-papo, porque no início da minha carreira, logo quando eu cheguei em Mogi, eu estava, digamos, no meio da minha carreira, eu tive muita dificuldade para administrar as responsabilidades profissionais, as responsabilidades com a igreja, as responsabilidades com a família, e eu tive meio que um curto-circuito, realmente, no meu psicológico. Então, o quão foi importante, como eu fui recebido na igreja bíblica, né, e como eu consegui, com esse suporte espiritual, organizar a minha vida profissional, a minha vida pessoal. Então, tudo isso passa pela forma com que você administra o seu tempo, né? Porque você precisa ter vida profissional, você precisa ter vida pessoal, você precisa ter comunhão com os seus irmãos, você precisa ter sua vida... Então, cada coisa tem que ter seu tempo e seu espaço, né? Quando elas começam a atropelar uma o espaço da outra, começa a apresentar dificuldade, né? Então, inegavelmente, Robson, é uma carreira de grande responsabilidade, com uma pressão efetiva, porém, se você gerenciar bem tudo isso, com esses fatores que você trouxe, você consegue levar numa forma mais saudável, então, o teu cotidiano, posso dizer assim? Exato, e não somente as pessoas, como eu te falei, da área comercial, mas todas as pessoas que na sua atividade profissional recebem uma carga de responsabilidade e de exigência muito grande, ela precisa, sim,
administrar toda essa situação, mas principalmente o tempo, ou seja, até que momento eu tenho que me dedicar ao trabalho, em que momento eu tenho que fechar efetivamente a minha gaveta e abrir a minha Bíblia, ou colocar o meu tênis de jogar futebol, e fazer caminhada, enfim, eu preciso administrar muito bem esse tempo, né? Então, cada coisa na sua hora, no seu momento, né? Amém. Isso é uma bênção. Falar em administrar tempo, ou seja, nesse momento de pandemia, quantas coisas não aconteceram, né? E quantas adaptações a gente não precisou inserir no nosso dia a dia, né? E na verdade era justamente aí que eu ia entrar agora, era nessa vertente que eu gostaria de te perguntar. Se na tua área você também teve um impacto por conta desse isolamento acarretado pela pandemia. Você diz impacto na minha vida pessoal? Profissional, não, profissional. Por enquanto, só profissional. Na realidade, todos os segmentos foram atingidos, né, em nível global, né? Então, todas as áreas, todos os profissionais precisaram, em escalas diferentes, se adaptarem a esse cenário. E com a indústria farmacêutica e com o Robson não foi diferente. Especificamente na indústria farmacêutica que eu represento, no segmento que eu atuo, nós fomos, digamos assim, menos prejudicados, digamos assim, com a pandemia, até porque o nosso portfólio de produtos tem produtos correlacionados com as doenças do Covid, né? Então, por exemplo, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente com insuficiência cardíaca, eles acabam ficando mais acometidos, mais expostos ao Covid. E são justamente os produtos que nós atuamos. Então, foi natural que tivemos um boom de demanda desses produtos, né? Então, digamos assim, em nível de faturamento, o segmento não sentiu tanto, mas exigiu de cada um dos profissionais uma adaptação rápida a esse cenário, né? Entendi. Então, inegavelmente, você também teve esse reflexo do que nós chamamos de ter um home office agora maior do que anteriormente. Você ficou mais em casa do que na rua. Na realidade, Wagner, nós ficamos 4 meses em casa, estamos voltando gradativamente a 1 semana. Então, foram 4 meses de atividade à distância. Uma mudança grande, não é? Muito, muito grande. Eu acho que não só para mim, mas a grande maioria de profissionais passaram a trabalhar de casa. E aí foi o grande desafio, né, de se adaptarem a esse trabalho à distância, né, que exigiu disciplina, exigiu estratégia. Então, foi e está sendo um período ainda de adaptação, né? Porque agora você está saindo desse isolamento completo e indo para um meio termo, para depois, lá na frente, talvez voltar para a normalidade anterior. É isso, né? Exatamente. Estamos trabalhando um pouco híbrido, né? Uma parte externa e uma parte interna, né? E aos poucos a gente vai retomando algumas atividades, mas eu não acredito em voltarmos ao normal, Wagninho. É mesmo? O mundo não volta, pelo menos falando do mundo corporativo, das profissões, nunca mais voltaremos ao normal. Você acha que essa situação que temos hoje, né, desse relacionamento, às vezes, virtual, vai ser mantida, então, Robson? Você acha que veio para ficar? Quando a gente fala, eu não vejo a hora de voltar ao normal. Não, nós nunca mais voltaremos ao normal, porque esse normal não vai existir mais. A gente vai voltar para um novo normal. Entendi. Então, muitas das coisas que nós sequer imaginávamos antes da pandemia, antes do início da pandemia, até porque a pandemia não acabou ainda, né? A gente ainda está vivendo com ela. Mas antes do início da pandemia, muitas coisas já são diferentes. Os mercados serão diferentes, os segmentos serão diferentes, enfim. Então, isso não significa que vai acabar um segmento, mas eles vão mudar. Então, a realidade, o profissional advogado, o que ele sequer imaginava que ele conseguiria fazer antes da pandemia, durante a pandemia, ele, pela necessidade, ele conseguiu entender que dá para se fazer isso. Então, num pós-pandemia, digamos assim, você vai ver um outro formato de trabalho. Entendi. E aí, inegavelmente, vão sobreviver aqueles que estão mais aptos ou mais receptivos para as mudanças, né?
Aquelas Os pessoas, mais fechados. as pessoas que tiverem o maior poder de resiliência são as pessoas que vão caminhar mais rápido, vão se adaptar mais rápido a essas mudanças, mas o antigo normal não existe mais, então agora é um novo normal. E olha só, eu não conta porque, na verdade, eu devo dinheiro para esse moço, então ele fala só para eu pagá-lo, eu acho, viu? Olha só o que chegou aqui. Boa noite, graça e paz. Robson é um poço de conhecimento. Poucas conversas que tive com ele e aprendi muito. Leone, estão falando um oi e declarando aí que o Robson é... E realmente ele é, viu, Leone? E, Leone, obrigado pela minha parte, porque depois ele falou que a dupla é sensacional. Então eu também fui incluído. Mas o Leone é uma bênção. Leone, obrigado, meu irmão. Você é extraordinário. Show de bola. Muito bom. Agora, Robson, olha só. Você falou desse isolamento, 4 meses que vocês estão aí. Então, 4 meses que a tua família está aí. Uhum. Sim, 4 meses. 4 meses. Como é que foi isso? Enfim, aquilo que a gente estava falando, conversando, ou seja, adaptação total, né? E disciplina. Ou seja, a gente, na realidade, nós trouxemos o nosso ambiente de trabalho para dentro de casa. Então, nós não podemos esquecer que aqui continua sendo um lar. Isso. Continua sendo um lar. Mas durante um período ele também vai ser o ambiente de trabalho. Então, exigiu adaptação de todos, né? Dentro dos conceitos bíblicos, né? Ou seja, é desse trabalho que vem os recursos, os proventos para a gente manter a família. Então, a família também precisou entender que era necessário abrir esse espaço dentro do lar para a vida profissional vir. Então, foi uma fase de adaptação nas primeiras semanas mais difíceis, mas com o passar das semanas as coisas foram se organizando. Eu acho que na maioria das famílias acho que foi assim, né? Mas exigiu disciplina, organização e contribuição de todos da família. Entendi. Olha, eu sei que muitos conhecem, então para alguns eu só vou estar repetindo o beabá, o básico, que já sabem, né? Mas para quem não sabe, o Robson tem um time de futebol dentro da casa dele. Porque você organizar 2 pessoas é um pouco mais fácil. 3, dá um pouquinho de trabalho, mas tudo bem. 4 é o meu limite. 7, tá brincando, meu irmão? 7 pessoas. 7 pessoas. Enfim, então, o gerenciamento que esse homem, que esse líder teve na casa dele foi extraordinário, já que deu certo, né, Robson? Então, deu certo para os meninos, eu até que sei que deu, porque conversei com eles na segunda, né, o Renan e o Lucas. Sei que deu certo. Hã? E terça? Foi terça? Terça ou segunda, enfim. Conversei com eles esses dias. Uhum. Sei que deu certo para a Alexandra, porque eu acabo conversando com ela, assim, em alguns momentos. Sei que está dando certo para o teu sogro e para o teu cunhado que estão aí. Sim. Só me resta uma dúvida: deu certo para a Laís, que é a tua filha? Deu certo, sim. A Laís, boa parte desse período, ela teve aula à distância, né? Então, você imagina, você precisava achar um espaço para o Robson, para o Lucas, que em alguns momentos o Lucas trabalhou de casa, para o Renan, para a Laís, e a Alexandra circulando nessas 4 empresas dentro de casa, né? Então, mas aquilo que eu falei, a cada semana que foi passando, a gente foi se organizando. Então, o respeito um com o outro, a disciplina, a organização se fez necessário. E a percepção que eu tenho é que a gente conseguiu passar bem por esse período, viu? Foi uma fase de aprendizado muito grande para todos nós. E é interessante, só mais uma deixa para o Robson, para quem não conhece, né? O Robson gosta muito do futebol, então ele é um apaixonado pela paixão nacional, que é o futebol. Ele tem um time por predileção, mas ele não é um cego torcedor. Ele é uma pessoa coerente, inclusive, nessa dedicação, nessa torcida para esse time de futebol. Só que nesse período de isolamento, tiraram o teu futebol, não foi? Ninguém teve futebol. Ninguém teve futebol. Então não dava nem para se reunir na quarta-feira para assistir um joguinho, nada, né? Nesse particular, ficamos no 0-0. A gente... É um lazer para a gente, né? Você sabe disso. A gente aqui em casa, o futebol acaba sendo um lazer e que nós, durante esse período, nós perdemos, né? Então, foi mais uma adaptação.
E aí, Robson, inegavelmente vocês tiveram que buscar, porque deixa eu ver se eu consigo achar o termo. Não futebol, mas assim, a diversão, ela tem que fazer parte da vida de todas as pessoas. Então, quer seja no trabalho, você tem que ter um momento agradável, em casa também, no seu particular. Então, inegavelmente, foi mais uma área onde você teve que gerenciar uma novidade para atrair e trazer prazer para a tua família? Exatamente, foi usar a criatividade, uma convivência intensa, né? Mas eu entendo que foi muito boa, está sendo muito boa, né? Então, acho que a gente conseguiu sair sem grandes arranhões. E olha, eu não sei se você percebeu, mas a nossa conversa começou com o que todos pensavam que seria o testemunho mais forte do Robson, que foi o crescimento profissional. Porque se ele veio de uma infância pobre e cresceu, chegando como um office boy, hoje ele gerencia pessoas. Então, falou, uau, que testemunho é esse? Não tem nada mais traumático, mais difícil. Mas daí nós viemos, então, para o Robson pai, para o Robson marido. E aí eu vi que a projeção e a pegada desse homem foi tão ou até mais difícil do que a pegada profissional. E até aqui deu tudo certo. Até aqui, o discernimento que Deus tem te dado tem sido produtivo na tua família. Tá indo bem. É isso. Sem grandes escoriações. Que bênção. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Robson, que nesse bate-papo que nós tivemos, em alguns momentos você deixou escapar algumas informações que eu absorvi. Você falou que na tua lida profissional é uma lida de responsabilidades, de pressão, mas por conta da tua fé ou por conta da tua caminhada de crença e fé, você conseguiu uma melhor organização. Que por conta disso tudo, hoje você consegue gerenciar bem o teu calendário, o teu cronograma, dentro da tua área profissional, da tua área familiar e até da tua área de lazer, né? Na tua vida de lazer. Posso te fazer uma pergunta, então? Ou posso afirmar que na vida do Robson, o caminhar com Cristo foi algo extraordinário que tem feito a diferença? Eu posso dizer mais, eu acho que foi um grande divisor de águas, né? A minha qualidade de vida, a minha qualidade de relação com a minha esposa, a minha qualidade de relação com os meus filhos, ela se divide em antes de efetivamente conhecer o Senhor e depois que eu conheci o Senhor. Então, não só perceptível a mim, mas principalmente perceptível a eles, né? Então, hoje é impensável eu imaginar a minha vida sem a estrutura psicológica, a estrutura espiritual, né? Então, e aí dentro desse ponto, Wagninho, e atrelando a esse período de pandemia, é impressionante aí, sem demagogia, as alternativas que os nossos pastores, que os nossos presbíteros nos deram de estar em comunhão com a igreja, estar em contato com a palavra, ou seja, então, da mesma maneira que os mundos corporativos foram buscar alternativas para que os negócios efetivamente não parassem, rapidamente a nossa igreja, a responsabilidade do nosso pastor com a parte espiritual dos membros da igreja, ou seja, o que não faltou para nós foi canais para que a gente mantivesse o contato com a nossa vida espiritual. Então, parabéns, pastor Leandro, parabéns a você, ao Alexandre, ao Paulo Ricardo, enfim, a todos, e a gente sabe que tem um grupo de irmãos colaboradores grandes aí, que se adaptaram em criar alternativas para que a gente continuasse em comunhão, em contato com a palavra. Então, essa adaptação também no ambiente igreja se fez necessário e vocês conduziram com uma riqueza de cuidado, de zelo e de amor que foi impressionante. Que bom! Podemos comparar a qualidade do serviço, digamos assim, que vocês prestaram, padrão multinacionais. É verdade, é verdade. Que bom! Olha, não sei se merecemos, e aí vou falar em nome deles, mas, puxa, a gente agradece, viu? Que bom!
E olha, entrou uma pessoa muito especial aqui. Entrou não, acho que ela já estava, mas agora ela deu a deixa. A paz, povo de Deus, Alexandra Masseroques. Que bênção. Que bom, bom saber disso. Foi a maestro dentro desse período aqui em casa para coordenar tudo isso aqui que aconteceu durante esse período. Olha, e deve ter tido uma carga boa de trabalho, hein? Ô, Robson, deixa eu fazer algumas colocações, enfim, puxar um pouquinho mais dessa tua participação, porque ela é extremamente importante. Você teve uma boa parte da tua vida em São Paulo, não é isso? Você morou em São Paulo, lá, você trabalhava lá, né? São Paulo, capital. Ainda trabalho em São Paulo, capital. Hoje eu sou responsável pela parte de promoção médica da linha de metabolismo dessa empresa em toda a grande São Paulo. Então, mas há 18 anos moro em Mogi, mas trabalhando profissionalmente sempre em São Paulo. Em São Paulo. Mas essa mudança para Mogi, essa vinda para cá, e você disse que realmente teve um divisor de águas na tua vida, né, por alguns fatores, enfim, tudo isso te trouxe uma melhora, e uma melhora muito boa. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você viveu como jovem em São Paulo, sabe qual é a configuração do lá e qual é a configuração do aqui. E você tem 3 jovens na tua casa, né? 3 belos jovens, pessoas maravilhosas, meninos e menina de Deus, né? Você acha que essa vida atual tua, para eles, é melhor do que o antes? Do que aquilo que você viveu? Com todas as possibilidades que você teve em São Paulo, capital e tudo mais, né? Com certeza, essa segunda parte da minha vida contribuiu muito positivamente para a qualidade de vida deles, para as decisões deles, para a maturidade deles. Enfim, então, se fosse o inverso, quem sabe a gente não teria esses jovens que a gente tem hoje. O Lucas, o Renan e a Laís fossem bem diferentes, porque eles praticamente 90% da vida deles, quase 100% da vida deles, eles viveram dentro dessa segunda parte da minha vida, né? Que foi no caminhar com o Senhor. Então, eu acho que isso contribuiu muito. Que bênção. E olha só, algumas informações aqui do nosso chat, né? Então, o Leone compartilhou o seguinte: o novo normal trará cenários bons e ruins. Caberá a cada profissional sua rápida adaptação e saber trabalhar da melhor maneira possível e entregando bons resultados. Neste momento, separaremos o joio do trigo. Então, mais ou menos, é a mesma reflexão que você trouxe, né? Sim, exatamente. E aí, o irmão está corretíssimo, ou seja, o poder de resiliência de cada profissional, em se adaptar rapidamente às novas exigências. E o Renato também, seguindo na mesma linha de raciocínio, ele falou o seguinte: o trabalho home office era um paradigma a ser quebrado em boa parte do mundo corporativo. Foi quebrado à força por conta da pandemia. Na empresa, oferecemos soluções de áudio e vídeo. Diversos tribunais, por exemplo, passaram a realizar sessões por teleconferência e por aí segue, né? E aí a Alexandra, e ela tem razão no que ela fala, dentro disso tudo, ela diz o seguinte: mas isso assusta. Sim. Você acha que esse novo cenário, tudo bem, eu vou ter que me adaptar, isso é fato, mas é um cenário que traz um certo temor. Assusta, né? Assusta. Eu vou dar um exemplo, Wagninho. Você me convidou para estarmos juntos hoje aqui, quinta-feira, às 21 horas. Se nós estivéssemos vivendo um momento antes da pandemia, provavelmente eu teria falado não para você. Por quê? Porque hoje nós tivemos uma aula médica, ou seja, um médico dando aula para um grupo de médicos com apoio da empresa que eu trabalho. Normalmente isso aí era presencial, normalmente num hotel, num restaurante, enfim, então, que exigia um deslocamento, tempo. E aí, hoje eu tive essa aula foi das 8 às 9, à distância, com 2 cliques eu saí de uma sala e entrei na outra, estamos juntos aqui. Então, você vê como esse novo normal nos traz oportunidades. Sim. Então, estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, se fosse uma situação anterior, não estaria. Agora, sim, exige cuidados, porque você efetivamente está trazendo a sua empresa para dentro de casa. Então, entra a disciplina, a organização, enfim. Então, uma série de cuidados que você vai ter que inserir na sua rotina profissional
para que elas não se misturem. Muito, né? E também para que eu não tenha uma sobrecarga extrema por conta dessa vida profissional agora em casa, né, Robson? E aí eu acabo prejudicando toda a minha vida com os meus próximos, né? E a minha vida, a minha convivência com filhos, o meu ministério na igreja, o meu lazer, enfim. Então, você vai exigir uma disciplina muito maior. Entendi. Isso é fato, isso é inquestionável. Aí a Alexandra falou o seguinte, que além dela ter tido essa capacidade, que foi aquela hora que nós falamos, ela pegou e falou assim, e muita paciência, né, amor? Muita paciência. Agora, essa questão da longanimidade, paciência, acho que não foi só uma necessidade da Alexandra, mas também uma necessidade de todos, né, Robson? Tua, das crianças, enfim, todos que foram envolvidos nisso, e foram todos eles tiveram que ter uma carga maior de paciência, né? Sim, exatamente. E eu acho que nós conseguimos passar de ano nessa prova. Isso é bom, porque olha só o que o Leone fala. Bom, primeiro a Leila Belo dizendo o seguinte, a Alexandra Macerox é uma guerreira, e é mesmo, sim, a gente sabe. Sem dúvida, com certeza. Por um todo, né? Mas daí o Leone vem e fala o seguinte, preciso aprender a ter 1% dessa paciência. Hoje eu estou estilo Luiz Fabiano. Lembrando do Luiz Fabiano, né? O centroavante que era do São Paulo lá, a paciência dele era zero, era nada, né? É verdade. Robson, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, olha só, nós caminhamos na tua vida profissional, aí passamos pela tua vida familiar, pessoal, né? Eu diria mais familiar. Demos uma rápida passagem pela tua vida espiritual, onde você disse que foi um divisor de águas. E ainda nessa linha da tua vida espiritual e já entrando na tua vida pessoal, a tua ideia da manutenção da tua espiritualidade, ela existe. Pelo que eu percebi, isso é fato. Não, essa foi um divisor de águas e vou continuar dentro dessa linha de raciocínio, não é? E dentro dessa novidade de vida, onde você falou que a tua igreja ela conseguiu, de certa forma, te dar algo por conta desse novo cenário, não é? Você acha que a vida da igreja também sofrerá uma modificação, tendo uma carga muito maior no mundo virtual do que no mundo pessoal? Então, nós teremos mais cultos pela internet, mais encontros pela internet, do que era antes, porque antes era tudo também, como você falou, era tudo presencial, né? 100% presencial, né? Isso. 100% presencial, e nesse período nós estamos com 100% à distância. Isso. Esse pós-pandemia, isso vale em tudo. Por exemplo, o segmento farmacêutico. 100% das nossas reuniões, dos nossos treinamentos eram presenciais em hotéis, em outros estados. Será que ficou claro que a gente consegue ter treinamento, qualidade de treinamento à distância? 100% do treinamento serão à distância? Não, alguns precisarão ser presencial. E no caso da igreja, eu entendo que também vai ter essa acomodação, né? Ou seja, eu acho que a gente deve voltar e resgatar as atividades presenciais, mas vai ter um espaço muito maior do que existia antes, à distância. Entendi. Então, reuniões de ministério, algumas mensagens poderão ser muito mais utilizadas. E uma coisa importante que vale a pena a gente comentar dentro desse tópico, Wagninho, é o quão a população evoluiu tecnologicamente em todos os níveis de população. Verdade. Uma evolução tecnológica que demoraria 5, 10 anos para a população assimilar, essa evolução veio em 4, 5 meses. Então, hoje, a população está muito mais preparada para utilizar os recursos digitais do que estava no passado. Então, empresas, igrejas vão poder usufruir muito mais desse recurso tecnológico para atingir os seus objetivos. Então, eu acho que na igreja, esse recurso vai ser muito mais utilizado. Tá. E aí, Robson, agora, na verdade, é uma consultoria. Então, agora eu saí dos questionamentos para fazer uma consultoria. E na consultoria, lógico, vem um questionamento. Você hoje está se sentindo bem da maneira ou pela forma como a igreja tem sido gerenciada, da forma como a igreja tem propiciado o caminhar? Isso tem sido bom para você? E você acha que
a igreja, principalmente a tua igreja, ela está no caminho certo ou não? Você acha que precisam grandes mudanças? Enfim. Eu vejo o seguinte, Wagner, a igreja, para a pessoa, ela é muito mais aquilo que ela espera, como ela enxerga o evangelho, como ela enxerga a palavra, como ela enxerga o ser atendida. Ou seja, então, falando do Robson, ou seja, hoje eu vejo dentro da nossa igreja, dentro daquilo que eu e a minha família buscamos, primeiro, uma estrutura bíblica muito clara, ou seja, todo o caminhar, todo o movimento da nossa igreja, ele é pautado na Bíblia. Então, para nós, atende boa parte das nossas expectativas. A gente tem sentido, eu particularmente, conversando com a Alexandra, com os meninos, a gente tem sentido que a nossa liderança tem conduzido com muito amor o ministério. Então, eu me sinto amado pela liderança da igreja. Enfim, então, eu, dentro daquilo que eu enxergo e aquilo que eu tenho de expectativa com a minha igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando da palavra, estou falando da liderança, ou seja, a gente se sente extremamente bem atendido. Eu vou dar um exemplo disso. Diante da pandemia, diante de tanta dificuldade financeira, ou seja, que o mundo está vivendo, os meninos falaram um pouco, o dinheiro continua circulando, mas ele está mudando de mão. E nesse mudar de mão, ele acaba não chegando onde precisa chegar. E com todas essas dificuldades, eu vi um ato de amor. Domingo eu cheguei no culto e eu olhei para o templo e vi o templo com o chão pintado. Nós estamos naquela igreja há quanto? 3, 4 anos, Wagner? E a gente não tinha conseguido ainda pintar aquele chão. E, de repente, eu chego na igreja num momento de tanta dificuldade e a nossa liderança, alguns irmãos se mobilizando e pintaram o chão da igreja. Ou seja, para melhorar a limpeza, para melhorar a higiene, para melhorar... Enfim, eu vi como um ato de amor. Então me tocou muito aquele, não o pintar de tinta, mas o ato de amor. Para mim foi um ato de amor. Entendi. E foi isso mesmo. Bom, então, que bom. Então, vou transmitir esse teu parecer para a liderança, para que eles, então, saibam como que vocês têm enxergado tudo isso. Robson, dentro desse nosso bate-papo, dentro dessa rápida biografia da tua vida, né, onde eu pude acompanhar, então, agora a tua vida profissional, a tua vida familiar e pelo menos uma boa parte da tua vida pessoal, eu queria colocar agora aqui esse espaço à disposição. A gente sempre, no final, a gente deixa o espaço à disposição para que você fale algo que deveria ter sido dito e não foi, para que você, enfim, faça ou fale aquilo que você deseja. Então, a live agora, ela é sua. E aí a gente, querendo ou não, esse período, né, de pandemia, né, e aí a tecnologia vindo para dentro de casa, você se comunicando com a tecnologia, e o momento que a gente vive de liberalidade, isso me preocupa um pouco, né? Então, eu acho que essa liberalidade preocupa um pouco, do tipo, trazendo para a comunicação. Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou dentro da minha casa, pelo que eu vi aí, você também deve estar na tua casa. Também. Mas, por isso, o Robson está de camiseta, está de pijama, enfim, então, e aí, eu acho que é um amadurecimento que as pessoas ainda precisam passar, por mais que a tecnologia veio, por mais que eu estou trabalhando de casa, algumas coisas, alguns cuidados, eles ainda cabem, né? Cuidados em relação a como você está se vestindo, como que você está se apresentando no vídeo, porque por mais que você está à distância e estamos em casa, alguns protocolos de educação, de respeito ainda cabem, né? Então, são cuidados que a gente tem que tomar. Sim. Por exemplo, quando eu vou ter uma reunião, uma comunicação assim, e eu tenho que... Eu comunico o pessoal aqui em casa, olha, eu vou começar uma reunião, uma live, microfone aberto, enfim, eu acho que são atos de respeito, né? E uma adaptação que se exige, né? Então, acho que é uma preocupação que cabe para o ambiente profissional, para o ambiente igreja, enfim, todos os ambientes, né? E olha só, essa tua
Na verdade, a consultoria era só antes, agora essa aí vem de graça, hein? Porque, só para que vocês entendam um pouquinho mais, para quem não entendeu, o Robson, ele é o responsável pela manutenção do emprego de inúmeras pessoas. É mais ou menos assim, é ele quem contrata e ele quem manda embora. Então, se porventura ele viesse a fazer uma entrevista, me corrija se eu estiver errado, Robson, e eu viesse a fazer essa entrevista com o Robson, estivesse aqui com a camiseta, e com todo respeito, do Timão ou do Palmeiras, com bonezinho, você me contrataria? Já começaria difícil, né? Ou seja, já seria um ponto negativo, né? Porque mais uma vez, apesar do ambiente que nós estamos físico ser as nossas residências, o ambiente criado aqui de maneira digital é o ambiente corporativo, né? Sim, não tem como, né? E aí, é o que você falou, alguns cuidados devem ter, né, Robson? Devem ter, é verdade, é verdade. E olha só, a Leila falou o seguinte, eu espero que tudo volte ao normal, por favor. E aí a Alexandra seguiu na sequência e falou, sinto falta dos cultos presenciais, gosto de gente. Aí, Dona Damares disse, ô Zona Leste, que seria o ZL, né? Fala bem bonito esse menino. E é isso, e tem sido mesmo. E aí, Robson, eu sempre também termino falando alguma coisa, e eu tenho tido, assim, não como uma regra, mas Deus tem tocado no meu coração em todas as lives, todas elas. Eu sempre termino falando algo de Deus que se relaciona com a pessoa que eu estou conversando. Né? Então, algum versículo que me aproxima dessa pessoa, ou me chama atenção, ou na minha concepção tem tudo a ver com aquela pessoa e com o contexto, né? Tem sido assim até hoje, e hoje Deus também falou comigo. Então, eu gostaria de compartilhar com você um versículo que Deus tocou na minha vida quando eu fiz o convite e você aceitou. Deus falou assim, olha, esse versículo serve muito bem para esse menino, como disse a Damares. Diz assim a palavra do Senhor, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. E por que esse versículo me chamou a atenção com relação a você, Robson? Porque eu tenho visto que a tua fé, ela tem crescido. Você aceitou a Jesus Cristo num determinado e lindo dia, e de lá para cá você tem crescido com os atributos, com o fruto do Espírito cada vez mais sendo demonstrados através da tua vida. Eu nunca vou... Existem algumas atitudes que marcam, né? Você tem inúmeras atitudes boas, né? Benéficas, maravilhosas, mas algumas marcam mais do que outras. E eu vou compartilhar uma delas, que não tocou somente a minha pessoa, mas inúmeras outras. Que talvez você saiba, talvez não. E é desse tempo de pandemia. Estávamos voltando, ou querendo já dar sinais de voltarmos para uma certa forma de relacionamento presencial, e resolvemos, então, entregar aos sábados os elementos da ceia. Então, nós entregávamos o copinho com o suco, que representa o vinho, e um pedacinho de pão asmo, que era para a pessoa levar para casa e ceiar no domingo. Então, nós montamos as barracas, montamos todo um aparato, e foi grupo de louvor, enfim, fizemos todo um sistema para que as pessoas se sentissem bem. E estamos lá, serve. Quando no meio, quase no final da tarde, as pessoas já cansadas, porque cansa, cara, cansa. As pessoas com fome, já desgastadas, eis que surge um carro. E entra esse carro pelo portão, vem e para na primeira barraquinha, onde estava a minha mulher, eu acho que é a irmã Damares, e eu não me lembro quem mais, mas eu sei que as duas estavam nessa barraca. Na primeira era a Pérsia e o Arthur. Ah, não, verdade, lá na recepção era a Pérsia e o Arthur, verdade, eles estavam recebendo as pessoas no portão. Isso, aí depois veio, parou na segunda, que era minha esposa, e foi dando sequência em todas as barracas.
E eu acho que estava na última, não me lembro bem, mas eu não estava nas primeiras. Quando, então, eu percebi que desse carro, o generoso motorista e os seus auxiliares, eles, então, estenderam a mão e entregaram um agrado para cada uma das pessoas que lá estavam. E aí, quando eu olhei mais atentamente para esse carro, porque ele tinha um filme, né, um insufilme todo preto, que não dá para enxergar nada, e aí eu pude observar que era a família Macerox, ali sendo conduzida pelo o varão principal, né, pelo Robson Macerox. Sabe, Robson, aquela atitude que você teve, você não tem ideia do alcance dela. Ou talvez tenha, não sei. Mas saiba de uma coisa, aquela tua atitude de amor, ela foi tão profunda e ela foi tão intensa que a mim, agora vou falar só por mim, porque eu não posso falar pelos outros, tá? Me deu motivação para desmanchar as barracas e querer que o outro sábado chegasse logo para viver tudo aquilo de novo, porque eu vi que por intermédio de uma pessoa, pelo menos, o amor de Deus foi mostrado. Amém, amém. Então, Robson, quando ele fala aqui que a vossa fé, o vosso crescimento tem crescido de sobremodo a tal ponto de eu me gloriar pela tua fé, isso é fato. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo que você tem feito em nosso meio. Eu agradeço a Deus pelo pai que você tem sido, porque eu tenho visto os filhos que estão saindo dessa tua cria. Eu tenho visto as tuas flechas e elas estão sendo bem direcionadas. Eu agradeço pelo marido que você tem sido, porque eu vejo o quão efetivo você está sendo com a Alexandra em todas as necessidades dela. Necessidades com o pai, com o irmão, como mulher, como mãe, como amiga e parceira que ela é tua. Eu te agradeço, meu irmão, pelo irmão que você tem sido na comunidade, porque eu bem sei as tantas que você já fez pela igreja e as tantas que você faz, como essa, por exemplo. E, por fim, eu te agradeço por ser o meu amigo de fé, meu irmão camarada, parceiro de tantas jornadas. Então, Robson, nas minhas orações, cara, você é sempre presente. Eu te agradeço pelo presente que você é na minha vida. Eu agradeço a Deus por isso. Você é presente de Deus. Amém, obrigado, Wagner. Você também, como amigo, como presbítero, e vocês são muito importantes, a igreja bíblica é muito importante para a gente, é muito bom quando a gente vai para o culto presencial e a gente vai encontrando os irmãos, né? A gente ainda não pode abraçar, mas que bom a gente pode reencontrar cada um e saber que as famílias estão avançando, estão superando mais uma etapa e a gente consegue estar juntos, isso é muito bom. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo espaço, pela palavra. Muito gostoso. E voltaremos no futuro, hein? Guarde aí tua agenda que já estou chamando de novo. Obrigado, Wagner. Vai ser uma honra. Amém. Gente, olha, para vocês que nos acompanharam, fiquem na paz do Senhor, que vocês tenham uma noite gostosa de descanso, renovo, refrigério, de alento. Que o Espírito Santo preencha abundantemente a vida de cada um de nós, que nós possamos sentir o preenchimento do Espírito e viver cada vez mais de forma parecida com o nosso Mestre Jesus. Para a honra e glória dele é que nós oramos. Amém. Robson, fica com Deus. Te amo, meu irmão, te amo. Gente do chat, amamos vocês. Para a honra e glória do Senhor, fiquem com Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Tchau, tchau.